Estamos iniciando mais um programa para elas na TV, aqui na Poa TV Canal 6. Este programa, o Para Elas, foi realizado justamente com o objetivo de falar sobre informações do universo feminino, moda, bem-estar, famílias, cabelo, unha, maquiagem, informações, trabalho, empreendedorismo, tudo o que envolve esse universo complexo e maravilhoso, que é o nosso universo. Este programa tem o apoio da Macroopse, Centro de Eventos e Negócios aqui em Porto Alegre, da Priscila Oliveira, fotógrafa, videomaker e responsável pelas gravações dos programas, da Conteúdo Ativo, que é responsável pela criação desta vinheta, e também da Canadá Intercâmbio, do idioma à imigração. Os meus cabelos são cuidados pela cabeleireira Patrícia Guterres, no espaço de beleza D&A Novo Estilo. Estou vestindo as roupas da Me Veste, que é uma das apoiadoras deste programa. Nos nossos quadros de hoje e nas nossas participações, teremos Dicionário da Moda com a Michele Zavadil. E as nossas convidadas de hoje é a Lori Quevedo, que é contadora e CEO da CAC Assessoria Contábil. A Denise Russo, que é administradora e diretora executiva da Kinder, que é um centro de integração da criança especial. Na mensagem do dia, eu vou pegar o livro de uma amiga, da Mara Nunes. Este livro, o nome dele é Minha Dança Não É Só Passos. Tem muita gente que dança assim, com a alma. Usa os passos com intuição. Deixa que os passos aconteçam por si só e contem histórias por meio de seus corpos. Este é o Para Elas de hoje e vem com a gente que temos isso e muito mais para você aqui no Para Elas. Estamos aqui de volta neste bloco do programa Para Elas com a Lori Quevedo. Ela é contadora, CEO da CAC Assessoria Contábil e especialista em prestação de contas eleitoral. Lori, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas. Ana, agradeço o convite. Acredito que nesse momento, de transição, de ter um entendimento com relação a essa parte eleitoral, é fundamental dar visibilidade ao tema. E como contadora, uma das profissionais obrigatórias no processo, tem que estar aqui, dando meu depoimento de como deve ser feito ou como deve ser preparado o processo. Com certeza, com a expertise que a Lori tem, a gente precisa muito aprender e difundir conhecimentos e informações que ela vai trazer aqui pra gente, referente, além de vários processos obrigatórios importantes pra gente saber nessa disputa eleitoral, mas também falar sobre mulheres na política. Mas antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para que ela se apresente um pouco sobre sua história empreendedora, principalmente nessa aproximação com todo esse contexto eleitoral. Bom, eu sou Lori Quevedo, eu sou contadora, sou especialista em prestação de contas eleitoral e quando eu optei por esta especialização foi para trazer a transformação, trazer uma mudança de cultura e mostrar à sociedade que sim, nós podemos fazer o nosso trabalho, tanto contador como advogado ou até mesmo aquele que está no processo como candidato ou os administradores do partido político, fazer com transparência, trazendo seguridade para a sociedade
trazendo tranquilidade àqueles que realmente assumem o cargo, né, de poder. Muita gratidão, Lori. E Lori, eu vou te pedir justamente para a gente falar sobre os assuntos no gerais, mas iniciar focado na questão referente mulheres na política. Mulher na política já é um tema que a gente precisa trazer muita consciência da necessidade de mulheres ocuparem vários espaços de poder, espaços de liderança, mas também na política. E não é isso que acontece, né? Bom, nós temos, quando eu falo de mudança de cultura, é exatamente essa situação. A primórdios, né, nós como gestoras do lar, nós não éramos tão requisitadas, não que nós não tivéssemos capacidade de gestão, né, uma gestão pública ou uma gestão empresarial, mas, enfim, né, a sociedade foi nos deixando a par dessa tomada de decisão. Hoje já não. Hoje nós temos visibilidade, temos como buscar o conhecimento, ter o entendimento por que eu estou nesse processo, qual o meu diferencial, por que eu vou passar por essa situação, e realmente a mulher ela tem uma sensibilidade maior, né, em vários temas que é fundamental. Eu não estou dizendo que tem que ser a maioria mulher ou a maioria homem. Não, nós precisamos estar lá. Afinal de contas, somos 54% de mulheres votantes no Brasil. Então, se somos 54%, porque somente 15 a 17 ocupam cadeiras, né, do poder. Mas sabemos que é uma mudança de cultura. E por isso leva um tempo. Dar visibilidade ao processo e efetivamente quem passa pelo processo cabe a nós. E por isso, né, você com esse tema, eu garanto que isso é um grande ponto comigo. Muita gratidão, precisamos cada vez mais. É aquela questão, quanto mais a gente tem conhecimento referente às necessidades, mais a gente vai saber o que trazer e que é importante e relevante para contribuir com a sociedade aqui no programa. Você trouxe o dado de que até 17% das mulheres na política, só que existe uma obrigatoriedade de 30% do partido sejam candidatas mulheres. Como que funciona isso? Explica pra gente melhor que existe isso e como os partidos se movimentam para ter essas mulheres para que possam alcançar essa cota. Bom, você falou, né, com relação a 30%, mas toda a parte financeira do partido, né, ela tem um percentual, 30% é para capacitação das mulheres e para que elas também tenham financeiramente essa disposição, terem equidade, né, nesse processo. Mas como é que o partido está agindo, né? Tudo, volto a dizer, uma mudança de cultura. A maioria dos dirigentes partidários são homens. Então, até que essa cultura também seja difundida dentro do partido e que ele tenha um entendimento também que tem que ter mulheres na administração, não somente, né, participando do processo eleitoral, mas também da tomada de decisão. Quando a gente fala sobre cargos de liderança, é exatamente essa situação. Quando outras mulheres começam a se envolver, tendo conexão, entendendo desse processo, elas ficam mais tranquilas. Porque quando a gente tem o conhecimento, por exemplo, é custoso você ter TV, rádio, mais a sua parte de divulgação, mais os profissionais obrigatórios. É um valor considerado, nem todo mundo tem. Para que todos possam passar pelo processo, seja na comunidade, seja, né, uma pessoa mais profissional, ou seja, já ocupou algum cargo, né, de liderança ou cargo político, público, eles já têm alguns, né, figuras carimbadas, vamos dizer assim. Então, quando o partido ele assume essa legislação, que é uma lei, e eles têm que estar em ordem, né, com essas regras, normas e leis, eles começam a investir mais nesse conhecimento, trazendo as mulheres, fazendo com que haja aquela conexão, entendimento do propósito, né, disseminação do conhecimento para que elas consigam ocupar esses cargos de liderança. Agora, depois que ela toma posse, ainda tem uma outra situação. Né? Somos mulheres, nós não somos frágeis, nós somos fortes, resilientes, mas tem certas situações que a gente tem que ser aguerridas, né? Então,
às vezes politicamente tu tem que colocar um sorriso no rosto, né, e enfrentar um preconceito, uma fala, uma atitude, até às vezes violências verbais, às vezes violências físicas, a gente vê na televisão. Então a maioria já vai dizendo, não é um lugar para você a política, olha só o que você está se metendo, olha a segurança, né? Então nós temos que trazer que sim, precisamos votar em mulher, já que somos a maioria mulher, acreditar no nosso trabalho e das nossas, né, aquela palavra sororidade, vem uma e puxa a outra, é exatamente isso. Quando eu vejo que a minha colega, ela tem esse conhecimento e ela tem uma bandeira, ela tem um diferencial, seja na área da saúde, na área da segurança, ou até mesmo como trazer uma valorização ao empreendedorismo, por exemplo, sim, por que não votar nessa mulher, né? E mostrar que realmente as mulheres trazem essas pautas e trazem essa diferença para a sociedade. Mas, volto a dizer, a legislação é clara. O que não atualiza é os dirigentes do partido político. E eu estou falando num todo, eu não estou falando direita, esquerda, centro, enfim. Eu sou a partidária para essa situação. Então, esses dirigentes também têm que passar pelo processo de educação continuada, conforme eu digo. Ele tem que ter o entendimento da sua responsabilidade como presidente, como tesoureiro ou como administrador do partido. Então, quando tem a legislação, ele não pode dizer que ele desconhecia a lei, porque no momento que tu assume aquele cargo, tu está dizendo, olha, eu estou apto a dirigir esse partido. Então, eu tenho que ler o que as normas, regras e leis diz ali, e o que eu, civil ou criminal, vou responder por qualquer atitude. Não é somente os 30% do financiamento que a mulher tem garantido, mas ela tem também a parte do fundo partidário, que é um fundo para a manutenção do partido, que ele vem de multas, que ele vem de penalidades, entre outros recursos, para essa educação da mulher. Mas eu audito muitos processos. Aí, num processo que eu vi de um determinado partido, ele contratou um instituto para passar a educação, né, para passar a legislação para as mulheres, enfim, só que esse instituto nem o CNPJ estava ativo. Então, o que um contador faz nesse processo, tanto da parte partidária quanto da parte eleitoral? O contador é um auditor. Ele audita a documentação, contratos, notas fiscais, ele traz a transparência em todo o processo. A maioria dos dirigentes partidários, eles entendem que o contador é o operacional, ele coloca no sistema, né, aquelas informações. Não, o contador, ele é auditor, assim como o advogado. O advogado, ele faz análise de risco para determinada situação, e ele é quem defende em caso de qualquer apontamento do partido político e do candidato. Então, são dois profissionais coringas, né, que o candidato e o partido político pode se valer para ter esse esclarecimento. Então, trazer a visibilidade para esses dirigentes da obrigatoriedade da lei e da penalidade de não cumprimento também faz uma grande diferença no processo. E aí, dentro desse contexto todo, eu vou te perguntar, se uma mulher quer se candidatar, mas ainda está em dúvida, o que você pode trazer de incentivo para que ela se candidate, para que ela ocupe esses espaços de decisão, esses espaços de liderança e dentro também desse contexto da política? Bom, primeiramente, se ela não tem partido, ela tem que entender qual é o partido que defende a ideologia dela, a bandeira dela. Como eu falei, sobre saúde, segurança, enfim, né? Então, esse partido tem que... Agora, terminou a parte, né, de quando tu se filia. Então, já estamos num outro processo. Então, se você vai ser candidato, tem que cuidar muito dos prazos também. Não precisa ser candidata nesse ano, mas você pode buscar o conhecimento ao longo, né, até a próxima eleição. Então, tem várias situações que você, mulher, pode passar. Nesse momento, nesse pleito de 2024, já passou a parte da filiação. Então, o que vai acontecer? Você vai estar mais atuando como
ali ajudando quem está passando pelo processo. E, ao mesmo tempo, você já vai estar entendendo o que o partido está auxiliando essa mulher a buscar essa visibilidade, buscar o entendimento do diferencial que ela proporcionará à sociedade. Mas, além dessa visibilidade, tu tem que ter um entendimento também de que não é barato. Tu tem que ter um planejamento financeiro, seja para te fazer o santinho, seja para te contratar uma militância. Tem um valor, né, ali. E será o partido, ele tem como te dar contrapartida ou não? Então, esse detalhe também é importante. E, acima de tudo, quando você passa pelo processo eleitoral, ter a certeza do que você fez o melhor com relação à tua divulgação, com relação à divulgação do tema que tu está abordando, com relação a apoio também a outra mulher. De repente você não conseguiu estar nesse primeiro pleito, mas já vai se formalizando para que no próximo, quem sabe, você esteja lá, né? E seja mais uma mulher em cargo de liderança ou de poder. Que assim seja, e eu vou te perguntar, para as mulheres que já são pré-candidatas e que serão candidatas, o que não pode faltar? Assim, eu sei que são muitas coisas, são muitos detalhes, a gente ficaria aqui muito tempo falando, e eu espero que você volte aqui outras vezes para a gente falar, mas assim, ó, pontos que você percebe que existem muitos erros, e que você fala assim, nossa, isso aqui a pré-candidata, a candidata deve saber que as coisas têm que ser feitas. Essas aqui principais precisam fazer dessa forma. Traz pra gente essas informações. Bom, um processo eleitoral, depois que você é pré-candidato, ou seja, você já passou pela filiação e você já passou pela seleção ali dos potenciais candidatos ou candidatas, né? Então, a gente chama esse processo de pré-campanha. E na pré-campanha também existe a legislação com relação ao marketing, com relação à parte de assumir dívidas, com relação até ter um advogado, um assessor jurídico nessa primeira situação. E na pré-campanha também, até o dia 31 de maio, deve-se ater à declaração do imposto de renda da pessoa física, que é um dos documentos necessários para esse processo eleitoral. Ah, mas eu não faço a declaração de imposto de renda, né? Quem não faz, ele tem... a gente chama de autofinanciamento. Ele só pode se autofinanciar até 10% do teto, né, do limite de não declarar. Por exemplo, nós estamos com limite de 30 mil e pouco ali, né? Então, essa potencial candidata, ela só vai poder se financiar de 3 mil, mais ou menos. Né? Então, são regras básicas, né, na pré-campanha, na campanha e na pós-campanha, que é fundamental destacar a pré e a pós. Não é só a campanha que tu tem que ter atenção. Na pré-campanha é com relação ao que eu posso e o que eu não posso. Eu posso falar que eu sou candidata? Não, não pode. Você é pré-candidata. Você pode pedir apoio? Não, não pode. Né? Agora, se eu for dar apoio a uma outra mulher, eu vou falar na minha rede social, apoio fulana, né, pelas ações dela. Aí é problema meu. Agora, você pré-candidata não pode. Então, quando é a campanha em si, quando nasce o CNPJ, quando se torna ali, né, candidato a vereador, por exemplo, a prefeito ou vice. Então, quando nasce o CNPJ das eleições de 2024, nós chamamos de campanha. E aí, na campanha, sim, aí tu tens que cuidar com relação às contratações, principalmente de marketing, porque hoje nós vemos muito, né, social medias, entre outros profissionais excelentíssimos no mercado, mas a legislação de marketing para a campanha eleitoral, ela tem suas regras, então tem que tomar cuidado com essa situação, né? Então, não, veja que eu disse que 2 profissionais obrigatórios, o contador e o advogado, mas o marketing é fundamental, né? Quem é que vai saber falar de nós, né, que um profissional? Às vezes a gente até fala, mas ou excede ou só nega alguma informação. Então, na campanha é isso, nasceu o CNPJ. Faz todo o processo, contratação,
receita através de doações de pessoas físicas, ou se houver repasse do partido através do fundo partidário ou fundo especial de financiamento de campanha, né? Tudo tem que passar por dentro da conta jurídica de campanha, tudo. Eu paguei com meu dinheiro, não pode. Então, esses cuidados na campanha é fundamental. E a parte do pós-campanha tem que ter um entendimento. O meu contador enviou a mídia, ter a confirmação de entrega da mídia é fundamental. Eu digo que ali é o início do fim, porque ainda tem até a aprovação um belo caminho. Lori Quevedo, muita gratidão por esclarecer tantas informações extremamente relevantes nesse momento. Te desejo muito sucesso para as pessoas que estão aí nessa busca, nessa pré-campanha, que logo em seguida vai se tornar uma campanha. Busque as informações, consulte a Lori Quevedo. E Lori, para as pessoas que querem saber mais informações, como elas podem te encontrar? Bom, a minha rede social é contadora.loriquevedo e ali tem o meu Linktree, ou seja, ali você vai encontrar todos os trabalhos que eu fiz e que eu desenvolvo. E é fácil, né? Instagram, contadora.loriquevedo. Muita gratidão, Lori, pela sua participação, pela tua contribuição para a sociedade. Eu que agradeço. E você que esteve conosco até agora, saiba que ainda temos muito mais para elas para você. Olá, eu sou a Michele Zavadil, sou CEO e fundadora da Mivest, uma startup da área da moda circular, uma rede de franquias de brechós premium e outlet. Nós entregamos tecnologia e know-how para quem deseja empreender na área da moda circular. E hoje eu vim aqui no Dicionário da Moda do Para Elas na TV para falar com vocês sobre um termo que eu acho que vocês já devem ter escutado por aí, mas que muita gente não entende bem como funciona. Muitas mulheres, inclusive, eu sei que têm curiosidade sobre esse termo. O famoso armário cápsula. Vocês já ouviram falar de armário cápsula? E o que é isso? O que significa ter um armário cápsula? Bom, para exemplificar para vocês, eu vou começar com uma informação bem interessante. Vocês sabiam que as mulheres usam, em média, apenas 30% do que elas têm no armário e por um período médio de 6 meses? Ou seja, grande parte das peças que a mulherada tem no armário ficam lá guardadas e não são usadas ou são usadas muito poucas vezes. E a gente acaba usando sempre as mesmas peças. E é para falar sobre isso que eu estou aqui hoje. O armário cápsula nada mais é do que pensar em peças coringas, que você vai usar muitas vezes, ter um armário com menor número de itens e itens de mais qualidade e também mais utilizáveis. O que é isso? Vou dar alguns exemplos. Um bom blazer de alfaiataria, uma camisa branca, uma t-shirt, camiseta branca ou nude que você possa combinar com vários looks, uma boa calça de alfaiataria preta, um vestido neutro, num comprimento, midi ou na altura do joelho. Essas são peças, eu falei aqui 5 peças. Uma boa calça jeans com um corte reto. Essas peças são peças coringa, que podem fazer parte do seu armário cápsula. Já há alguns estudos que mostram que armários cápsula podem conter, em média, apenas 30 peças, que podem ser mais do que suficientes para você passar uma estação inteira. Já pensou você passar uma estação inteira com 30 peças? É isso, é um armário que pode ser renovado a cada estação e aonde você não precisa investir em um número tão grande de peças, mas sim em um número menor, com mais assertividade, uma estratégia mesmo na hora de se vestir. E aí, você gostou? Você teria ou já tem um armário cápsula, ou você é daquelas pessoas que adora ter várias opções para vestir? E tá tudo bem, mas é sempre importante a gente lembrar que peças coringa são sempre a salvação da lavoura quando a gente precisa montar aquele look lindo, seja para produção casual, seja para o trabalho.
Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado, criança cantando esse refrão. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e do transporte da sua gente. É por isso que a Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, já instalou 380 novos e modernos abrigos de ônibus, com iluminação, muitos deles com Wi-Fi e tomadas para carregar eletrônicos. Até o final do ano, serão 450 novos abrigos. Cuidar do transporte da nossa gente é seguir revitalizando 9 terminais, como os da Princesa Isabel, Antônio de Carvalho, Jaime Caetano Brown, Nilo Wolff e Parobé, que recebem 250 mil pessoas por dia. É colocar na rua 170 novos ônibus e mais 30 até o final do ano, só para oferecer mais conforto e qualidade para a população. É garantir que você pague o mesmo valor de passagem há 2 anos. Cuidar do transporte da nossa gente é um grande desafio. É para isso que a Prefeitura trabalha todos os dias. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e da saúde da sua gente. É por isso que a Prefeitura criou o programa Agiliza Saúde, que deve realizar até o fim do ano um total de 40 mil procedimentos. Estamos investindo mais de 55 milhões de reais para a redução de filas de espera em consultas, exames e cirurgias e compra de equipamentos para hospitais próprios e SAMU. O Agiliza Saúde também prevê a construção e reforma de unidades de saúde. São 2 novos postos no Rubem Berta e no Jardim Itu Sabará, além da reforma da unidade da Tronco no bairro Santa Teresa. Cuidar da saúde é uma prioridade pra gente. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. O governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul, com parques, polos tecnológicos e agritechs, em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com o 3º aeroporto mais movimentado do país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o 2º mais importante porto brasileiro. É líder no agro, possui o 4º maior parque industrial do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma carteira de 16 projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Cinto de segurança no banco de trás? Acho desconfortável. Pare de usar desculpas. Use o cinto de segurança também no banco de trás.
Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Somos um porto aberto a todos os povos. Somos um porto de idas e vindas, uma soma de sotaques, uma cultura plural. Somos um porto de legados, nas artes, nas ciências, no entretenimento e nos esportes. Somos o porto do churras, do chimas e de um pôr-do-sol protagonista. O porto da Redenção e do Parcão, do centro histórico da Bienal, do Morro da Cruz, do Aeromóvel, do 4º distrito do Pacto Alegre. O porto das praças e parques, do calor e do frio. O porto dos termos inconfundíveis. E aí, tchê? Das origens variadas. Um porto diverso, divertido e colaborativo. Somos o porto das pessoas. Uma cidade toda tua para descobrir, toda tua para curtir, toda tua para viver. Porto Alegre, toda tua. Estamos iniciando este bloco do programa Para Elas com uma pessoa muito especial. Ela é a Denise Russo. Ela é administradora, colega de profissão, diretora executiva da Kinder, que é um centro de integração de crianças especiais. Denise, seja muito bem-vinda ao programa Para Elas. Obrigada. Denise, para a gente iniciar essa conversa e antes de entrar no contexto das atividades que vocês executam lá na Kinder e sobre todo esse processo com crianças especiais, eu vou pedir para você contar um pouco sobre a tua jornada empreendedora para as pessoas te conhecerem. Muito bem, bom, obrigada pelo convite, sempre uma honra estar aqui com vocês, e é bacana a gente poder passar um pouco da nossa experiência, né? Então, eu estava comentando, né, 47 anos de experiência, né, 63 anos, então trabalho desde os 16, acho que posso dizer que sou uma típica empreendedora que fez o seu empreendedorismo em empresas públicas, privadas e também na área acadêmica, né? Eu sou professora, estive ligada à Universidade Federal por 15 anos e fiz carreira tanto na docência na universidade como em coordenação de cursos de graduação, pós-graduação e também tive quase um ano na Pró-Reitoria de Ensino. Então, acho que a minha história ela se complementa por 3 vertentes, aí, pública, privada e acadêmica, né? Que eu adoro, porque é onde a gente está, né, com os alunos, onde a gente tem a oportunidade de sempre estar aprendendo. Muita gratidão, é uma jornada muito interessante, porque pega 3 pilares, você vivenciou 3 pilares fundamentais para o desenvolvimento do ser humano. Então você vai ter a visão e a experiência que contribui muito com a gente desses 3 pilares fundamentais. Eu vou perguntar para ti uma pergunta que pode ser simples, mas o contexto é muito interessante, porque eu fiz essa pergunta antes quando a gente estava conversando aqui, que é interessante a gente identificar sobre crianças especiais. O que seria uma criança especial? Qual é o contexto, o conceito dessa frase? Assim, o que é uma criança especial? Muito bem, até queria agora aproveitando e retificar também. Então, iniciativa privada, pública, acadêmica, né, e o terceiro setor, né, gente. Então, como eu estou agora há 3 meses, então estou passando pelo último setor que eu não tinha tido a experiência, né, que é o terceiro setor. Então, a Kinder é uma organização, né, não governamental, é uma OSC. Então, ela faz um serviço do terceiro setor, né, na área social, de educação e na área da saúde. Então, a nossa criança especial é uma criança que tem multideficiências. Tá? Então, ele tem todo um trabalho muito diferenciado dentro de uma política pública, né? Porque nós somos
contratualizados do Estado e do município de Porto Alegre para oferecermos uma educação para essas crianças que têm direito. Então, a multideficiência pode ser tanto cognitiva quanto motora. E olha só que interessante, tu falou também sobre essa questão da educação para essas crianças que têm multideficiência, sobre a obrigatoriedade da escolaridade para essas crianças. Sim. Traz um pouco da explicação do que é essa obrigatoriedade por meio de lei, mas também não é só porque existe uma lei, a importância do desenvolvimento educacional dessas crianças para a sociedade. Sim. Como a gente tem, né, todo mundo tem direito à educação, todas as crianças, todas as pessoas, todos os indivíduos têm direito à educação. Então, muitas vezes se tinha a ideia de que na política pública a gente não conseguia dar conta de atender as pessoas, as crianças, os jovens e os adolescentes com essas multideficiências. Mas vem a política pública e o próprio avanço da responsabilidade social e dos direitos humanos que nos fazem ver, e o Estado ver também, né, o município, o Estado, o governo de maneira geral, que todos têm educação. E daí então começam a se estruturar essas organizações. Aqui ainda tem 35 anos, mas nessa estrutura hoje muito sedimentada, ela é mais recente, nos últimos 10 anos que a gente consegue associar muito melhor essa questão dos direitos humanos, né, e essa visão. Então, só que uma criança com multideficiência ela não pode ir para uma escola regular. Ela precisa de um atendimento especial, seja na questão do processo pedagógico, dentro do seu processo de aprendizagem e do seu processo de evolução, que não é regular como as crianças que têm um desenvolvimento regular, né? Então é muito bacana, porque se associa a visão da educação, o processo pedagógico, que é possível se evoluir, se dá o direito delas acessarem, e junto a gente tem todo um tratamento, porque a Kinder é uma escola, a Kinder tem uma clínica que faz um tratamento de fisioterapia, de fono, temos médicos, temos enfermeiros, todo um trabalho associado, e temos também a visão social. Tá? Muito obrigada por trazer essas informações, esclarecer tudo isso. E a gente fala assim, quando a gente lida com essas crianças que têm multideficiência e que precisa desse desenvolvimento acadêmico, e eu trouxe o contexto da importância para a sociedade, por quê? Porque a gente vê a necessidade deles evoluírem, deles aprenderem, mas existe o outro lado. Como que a comunidade recebe essas crianças que têm essa multideficiência? Existe um diferencial entre as crianças que passam por esse desenvolvimento escolar e essas crianças que não passam para conviver com a sociedade, por exemplo, ir num parquinho, brincar com outras crianças, sim. Ter a possibilidade de ir no shopping, andar, vivenciar em conjunto, por exemplo, numa praça de alimentação. Tem essa diferença? Sim, porque, na verdade, a gente tem um trabalho desde que os bebezinhos nascem e são diagnosticados com essa multideficiência. Muitas vezes são também algumas doenças raras. Hoje a gente tem apoio da universidade, inclusive a PUC começa a fazer agora um trabalho com a gente na área de genética para melhor diagnosticar. Porque, claro, a saúde também, não é só a educação que evoluiu, mas a saúde evoluiu, hoje tu tem mais diagnóstico, consequentemente tu consegue dar mais tratamento. E quando tu tem essa visão integrada da criança e do seu desenvolvimento e das suas possibilidades, tu abre um mundo de possibilidades para ela. Mesmo que sejam possibilidades sejam mais restritas de uma criança que terá uma educação formal regular. Mas ela começa a ter acesso, a família se sente acolhida, o Estado faz a sua parte e o terceiro setor, como tem uma expertise social, né, e tem essa vocação para tratar de um acolhimento e de um trabalho mais integrado, acaba assumindo um pouco dessa função. O Estado e o município de Porto Alegre, em especial, o município de Cachoeirinha tem um trabalho bem bacana também, eles contratam a Kinder para fazer esse trabalho. Eu quero contar uma coisa que eu acho bem legal. Hoje, a Prefeitura de Porto Alegre, o município de Porto Alegre, a sua Secretaria da Educação, dentro da Secretaria da Educação Especial, eles fazem o pagamento de táxi para buscar e levar as crianças em casa. É um trabalho de primeiro mundo. Olha aí, que interessante. Eu mesmo não sabia, né? Essa informação. Eu não sabia até entrar na Kinder sobre esse detalhe também. Cachoeirinha, todos os dias vem uma van acessível com
13 alunos de lá, de Cachoeirinha. Então é bem bacana. Parabéns, é bem parabéns. Bacana. É uma política pública de primeiro mundo, com profissionais de primeiro mundo que atendem, e as famílias são muito bem acolhidas, porque a gente começa a enxergar um contexto muito mais humano e muito mais bacana, e essas pessoas têm direito, as crianças têm direito, as famílias têm direito a esse conforto de saber que seus filhos estão numa boa instituição e estão estudando, né, e evoluindo dentro do que é possível. E isso é um conforto para todo mundo. Sim, inclusive, exatamente essa questão da família, eu trouxe sobre essa diferença das crianças que vão para essas instituições e desenvolvem essas atividades, ainda mais aqui, ainda que tem todo esse processo tão evoluído de primeiro mundo, como você trouxe, justamente porque antigamente, na minha percepção, o preconceito até mesmo da família de levar essas crianças para uma educação era maior do que agora. Então, assim, quando a gente traz a informação de que se você contribui com a sociedade, se você desenvolve atividades, se você tem uma família típica, que a gente chama família típica com criança com multideficiência, e leva essa criança para a escola, a possibilidade de ter um convívio com a sociedade é maior do que aquelas famílias que muitas vezes se retraem pela deficiência e acabam não permitindo que essas crianças vá até a escola. Sim, é verdade. Ainda tem muito disso, né? Mas acho que o que é bem bacana de tudo isso é que hoje a questão do direito ela é muito mais também latente para todo mundo. As famílias querem, as crianças conseguem evoluir, e o trabalho preventivo, porque a escola começa lá com 6 anos, né? Mas o trabalho preventivo desde os bebês, quando são diagnosticados nos hospitais e nos mandam, né, pedem para a gente acolher e fazer já um tratamento preventivo, faz com que eles comecem a ter menos dificuldades motoras. Alguns chegam com dificuldades motoras sem poder se movimentar e já estão caminhando. E o processo evolutivo ele é geral, cada um no seu tempo e nas suas possibilidades, mas todos tendo direito à educação e à saúde de primeiro mundo, como eu digo, assim, porque é bastante diferenciado. Inclusive, a própria convivência com a família, né? Eu imagino que com a família também, para a família é muito importante quando vai vivenciando essa evolução dessas crianças, porque vai gerando uma adaptação também da família perceber essa evolução, e algumas coisas que tinham que ser de uma forma já não vai ser mais, algumas dificuldades que eram maiores podem se tornar menores com todo esse processo. Então o trabalho que vocês desenvolvem lá é muito lindo, principalmente quando há esse acolhimento, esse carinho, esse olhar tanto para a criança quanto para a família e com o bem-estar de ambos, e essa questão também do transporte, de como fazer com que essas crianças cheguem até a escola, porque também tem o lado da família que muitas vezes não levam as crianças com deficiência para a escola, por não ter oportunidade, meio de transporte para poder levá-las, né? Pode acontecer que isso também. Bastante, e, por exemplo, a questão da família, por quê? E o acolhimento dessas crianças na escola. A gente sabe que nem todas as instituições têm essa competência toda de olhar para as crianças com essa forma tão carinhosa, e muitas vezes não tem uma estrutura para dar atenção específica para a criança dessa forma. Precisa ter uma estrutura e precisa ter todo, né? A própria LDB também define todo o processo pedagógico, né, com essas crianças. É bem legal, é um presente, né? Estar na minha fase de carreira foi uma opção minha ter ido para a Kinder, eu recebi um convite, foi uma opção, eu estava trabalhando numa outra entidade, mas eu achei que essa seria a minha melhor contribuição, né, nessa estágio de vida, poder fazer uma contribuição numa instituição que tem um propósito lindo e que a gente também se complementa nela. A gente, além de trabalhar, além de contribuir, a gente se energiza com a fé e com aquelas crianças, né, com aquelas famílias que têm todas as suas expectativas colocadas na nossa entidade, porque a possibilidade delas evoluírem está nas nossas mãos, né? E a gente fica bem feliz. Eu, com 3 meses lá, já estou encantada e sei que acertei o meu caminho de fazer essa opção de ir nesse momento para lá. E cada criança, cada família é uma história de superação, né? Todo dia a gente fica ali, conversa, e eu gosto muito,
também até para essa questão acadêmica, eu gosto dos meus alunos. A parte que eu mais gosto é um pouco dessa questão das relações humanas e a gente implementar cada vez mais um tom humano nas relações, sejam empresariais, sejam acadêmicas, ou seja, familiares, ou dos nossos amigos, mesmo aqui com você, é sempre uma alegria, como você diz, uma gratidão a gente estar aqui e estar lá também, porque a gente sabe que de alguma forma a gente está aprendendo, mas está ganhando muito também com eles. Sim, e ter a possibilidade, a oportunidade de contribuir com essas famílias e com as histórias dessas crianças, podendo auxiliar nessa transformação, nesse aprimoramento, nessa evolução, que vai ser tão importante para o segmento da vida deles, né? Porque a gente olha também o contexto do hoje, olha o contexto de amanhã. Porque, assim, muitas das vezes, as famílias que possuem crianças com deficiência, normalmente ali as mães, ou pai, mãe, que tem essa atenção com a criança, né? E quando a criança tem uma dependência muito grande dessas pessoas específicas, nós somos seres humanos, hoje a gente está aqui, amanhã a gente não pode estar, e essas crianças precisam ter esse espaço de acolhimento, porque elas vão ser crianças, elas vão deixar de ser crianças, vão se tornar adultos, vão levar essa condição de saúde que eles têm para o resto da vida, e elas vão precisar que a cada momento essa rede de apoio se torne maior e que eles também sejam trabalhados, evoluídos, para que eles possam também ir se adaptando às mudanças que a vida, os novos contextos que a vida nos traz, né? Sendo crianças com deficiência ou não, a vida vai trazer contextos diferentes e a escola faz parte dessa preparação também, né? Por isso que é legal que você trabalha com o conceito de educação, né? E de direitos, né? Que você tem direito a evoluir, a aprender. Só que dentro da educação especial a gente aprende que cada um tem o seu tempo. E o projeto pedagógico contempla as necessidades individuais mais ainda do que o projeto pedagógico regular, né? Trata já mais num conjunto, pelas idades, enfim, pelas características. Né? Então é bem legal. Vão conhecer a Kinder, vocês vão adorar, é bem bacana. E se quiserem contribuir com a Kinder também, entrem no nosso site, entrem nas nossas redes sociais. Kinder, bota aqui Kinder Criança Especial, que você vai localizar bem fácil. Vamos colocar aqui também para que vocês possam encontrar Instagram, e-mail, para que vocês possam entrar em contato. A gente está aqui, a gente comentou antes que isso é um serviço de utilidade pública, divulgar todo esse trabalho que é feito pela Kinder. Denise, parabéns, muita gratidão por aceitar o convite, por estar aqui conosco, compartilhando todas essas informações e essas oportunidades. Então saiba como conhecer a Kinder e como também daqui a pouco ter a oportunidade de colocar teu filho para estudar lá. O teu filho, a tua filha ou aquela criança que precisa desse apoio, desse desenvolvimento. Muita gratidão. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre que quiserem, a gente está aí também para colaborar. E você que esteve conosco até agora, saiba que temos muito mais para elas, para vocês. Você não percebe, mas já é um doador. Quantas vezes você já doou o ombro para um amigo? Doou o seu tempo para escutar alguém? Quando você ama, no fundo, você está doando o seu coração. Empatia, solidariedade, amor, humanidade. Está tudo dentro de você. Seja você também um doador de órgãos. Avisa sua família. Quando você doa, o amor vive.
criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e do transporte da sua gente. É por isso que a Prefeitura, em parceria com a iniciativa privada, já instalou 380 novos e modernos abrigos de ônibus, com iluminação, muitos deles com Wi-Fi e tomadas para carregar eletrônicos. Até o final do ano, serão 450 novos abrigos. Cuidar do transporte da nossa gente é seguir revitalizando 9 terminais, como os da Princesa Isabel, Antônio de Carvalho, Jaime Caetano Brown, Nilo Wolff e Parobé, que recebem 250 mil pessoas por dia. É colocar na rua 170 novos ônibus e mais 30 até o final do ano, só para oferecer mais conforto e qualidade para a população. É garantir que você pague o mesmo valor de passagem há 2 anos. Cuidar do transporte da nossa gente é um grande desafio. É para isso que a Prefeitura trabalha todos os dias. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Quem vive Porto Alegre, cuida de Porto Alegre e da saúde da sua gente. É por isso que a Prefeitura criou o programa Agiliza Saúde, que deve realizar até o fim do ano um total de 40 mil procedimentos. Estamos investindo mais de 55 milhões de reais para a redução de filas de espera em consultas, exames e cirurgias e compra de equipamentos para hospitais próprios e SAMU. O Agiliza Saúde também prevê a construção e reforma de unidades de saúde. São 2 novos postos no Rubem Berta e no Jardim Itu Sabará, além da reforma da unidade da Tronco no bairro Santa Teresa. Cuidar da saúde é uma prioridade pra gente. A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. O governo do Rio Grande do Sul implementou reformas que trouxeram o equilíbrio fiscal, investimentos e desenvolvimento, potencializando o perfil inovador do Rio Grande do Sul, com parques, polos tecnológicos e agritechs em uma posição estratégica para o Mercosul, contando com o 3º aeroporto mais movimentado do país, 754 quilômetros de hidrovias navegáveis e com o 2º mais importante porto brasileiro. É líder no agro, possui o 4º maior parque industrial do país e uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com aposta no hidrogênio verde, além de contar com uma carteira de 16 projetos para parceria com a iniciativa privada. Por tudo isso e muito mais, o Rio Grande do Sul é o lugar perfeito para quem quer investir e crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Cinto de segurança no banco de trás? Acho desconfortável. Pare de usar desculpas. Use o cinto de segurança também no banco de trás. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo. E a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Faça sua doação para Médicos Sem Fronteiras. doe.msf.org.br. Somos um porto aberto a todos os povos. Somos um porto de idas e vindas, uma soma de sotaques, uma cultura plural. Somos um porto de legados, nas artes, nas ciências, no entretenimento e nos esportes. Somos o porto do churras, do chimas e de um pôr-do-sol protagonista. O porto da Redenção e do Parcão, do centro histórico da Bienal, do Morro da Cruz, do Aeromóvel, do 4º distrito do Pacto Alegre.
O porto das praças e parques, do calor e do frio. O porto dos termos inconfundíveis. E aí, tchê? Das origens variadas. Um porto diverso, divertido e colaborativo. Somos o porto das pessoas. Uma cidade toda tua para descobrir, toda tua para curtir, toda tua para viver. Porto Alegre, toda tua. Gostaram do programa? Pois é, a gente faz com muito carinho para vocês. Mas se você não teve a oportunidade de assistir todas as entrevistas ou perdeu algum programa, você já sabe, vai lá no YouTube, Para Elas na TV. Se inscreva, assiste as entrevistas, assiste os programas e também nos segue lá nas redes sociais. Um grande abraço, muita gratidão e até a próxima.